Questão 95 do Caderno Azul, Enem 2021, temos assim: os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de... Bom, então a questão está abordando aqui um tema chamado de cinética química, tempo de meia-vida, tá? E o que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que metade da matéria tenha sofrido algum tipo de transformação. Esse termo está muito mais relacionado com radioatividade, né? Você, quando estudou radioatividade, já deve ter ouvido e estudado acerca do tempo de meia-vida, né? Por exemplo, se você tem 1 grama de material radioativo, esse material ele começa a emitir radiação e vai sofrendo um processo chamado de decaimento, né? Ele vai mudando, começa com urânio, se transforma em tório, ele emite uma partícula alfa, se transforma em outro elemento, né? São os radioisótopos, você tem uma série radioativa ali, em que começa com um material radioativo, e ele vai emitindo radiação e vai sofrendo decaimento até chegar no chumbo, no isótopo do chumbo, né? E esse processo ele acontece com intervalos regulares, que nós chamamos de meia-vida. Cada meia-vida é o tempo necessário para que a metade da matéria sofra esse tipo de decaimento, né? Sofra essa transformação. Então, por exemplo, você começa com 1 grama de material radioativo. Depois de um tempo de meia-vida, você vai ter meio grama. Mais uma meia-vida, você vai ter 0,25 gramas. Então, vai diminuindo pela metade, né? A cada meia-vida que se passa. E o que muda de uma substância para outra é o valor desse tempo de meia-vida. Existem materiais radioativos que o tempo de meia-vida é de 30 dias ou 7 dias. Né? A cada 7 dias cai pela metade o material. Né? Mas existem materiais radioativos que duram até mais tempo, né? Que o tempo de meia-vida é de milhões de anos. Tá? Então, esse conceito está muito relacionado com a radioatividade, mas ele pode ser empregado em qualquer situação que envolva cinética química, né? Que esteja falando de velocidade de uma reação. É o caso dessa questão. Ele não está falando de um composto radioativo, ele está falando de um composto organoclorado, ou seja, é um composto orgânico em que tem a presença de cloro. Beleza? Bom, basicamente, o que a gente precisa lembrar é que a cada meia-vida que se passa, a quantidade daquele material, a amostra, né, vai diminuir pela metade. Inclusive, a gente pode colocar isso na forma de um gráfico, certo? No gráfico não vai ficar muito bem retinho aqui, tá? Mas, ó, como é que ficaria esse gráfico? Você teria aqui a massa do material, tá? Pode estar em gramas ou em quilogramas, tá certo? Também é comum a gente utilizar porcentagem, beleza? Pode também estar em porcentagem. E aqui é o tempo que vai passando, né? O gráfico ele vai ter essa cara aqui, ó. Certo? Você começa aqui com uma certa quantidade de material, vamos colocar em porcentagem, tá? Você tem lá 100% da amostra. Depois de um tempo de meia-vida, ó, passando aqui um tempo de meia-vida, você vai ter a metade, você vai ter 50% da amostra, certo? Passou mais um tempo de meia-vida, você vai ter a metade da metade, você vai ter apenas agora 25%, certo? E assim sucessivamente, tá? Até não ter mais amostra significativa, né? Até que não tenha mais uma quantidade significativa daquele material, tá certo? E essa questão ela é bem fácil porque o que você precisa fazer é ver o tempo de meia-vida e o tempo total. Perceba que ele quer saber qual vai ser a massa do pesticida no final de 35 anos, após ter passado 35 anos. Mas aí vale lembrar que o tempo de meia-vida é de 5 anos, ou seja, a cada 5 anos ele vai cair pela metade, a quantidade de material que você tem. Ou seja, em 35 anos, vou até colocar aqui, ó, 35 anos, esse N parece um M. Esses 35 anos vão equivaler a 7 períodos de meia-vida. Beleza? Ó, e meia-vida a gente representa assim, T e uma fraçãozinha, um meio aqui embaixo, tá? Esse aqui é a meia-vida.
Então vão passar 7 períodos de minha vida. E vai cair pela metade 7 vezes. Então você pode fazer isso até rabiscando no cantinho da prova. Né? Você vai ter o quê? Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Você vai começar com 500 gramas, correto? Inicialmente. Vai passar uma meia-vida, vai cair para quanto? 250 gramas. Passa mais uma meia-vida, cai para 125 gramas. Depois, passa mais uma meia-vida, cai para 62,5 gramas. Mais uma meia-vida, vai cair para 31,25 gramas. Vamos botar aqui arredondado 31,2. Passa mais uma meia-vida, vai cair para 15,6. Até aqui já passaram quantas meia-vidas? 1, 2, 3, 4, 5. Veja que só com 5 meia-vidas o valor já bateu 15,6. Né? Já passou dos 31,2. Você não precisa nem terminar a questão, a resolução do seu raciocínio, para entender que o item correto aqui vai ser o item A. Né? Com 5 meia-vidas, a gente já chegou a 15,6. Mais uma meia-vida, e ele vai passar para quanto? 7,8. Né? E aí, mais uma meia-vida, ele cai para 3,9 aproximadamente. Tá certo? Ó, depois de 7 meia-vidas, vai cair para 7,9 gramas. O item correto vai ser o item A. Você nem precisava chegar até aí, beleza? Chegou ali no 15,6, já sabe que não tem outro item menor. O provável vai ser o item A, tá? Mas também você poderia resolver essa questão de uma maneira diferente, né? Usando a fórmula, que é o que eu não recomendo, não precisa você ficar decorando fórmula, mas eu quero mostrar para vocês, tá? Existe uma formulazinha que a gente usa para determinar a massa residual, né? Você vai ter aqui, ó, a massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x, onde esse x é o número de meia-vidas que vão se passar. Então, ficaria o quê? A massa final, que é o que eu quero saber, é igual a 500 gramas dividido por 2 elevado a 7, né? Que são 7 períodos de meia-vida. E aí você chegaria a um resultado aproximado de 3,9 gramas, sem sombra de dúvida, tá bom? Eu não recomendo você ficar decorando fórmula, já que esse assunto é bem intuitivo, né? É só você observar que cada vez que passa um tempo de meia-vida, cai pela metade a quantidade da amostra que está lá, tá certo? Questão fácil, muito fácil. Item A, beleza?